Abençoado de Deus, se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus tem uma mensagem para você. Porque hoje não é coincidência, tá? Eu sinto que é o Espírito Santo de Deus falando. O tema de hoje é Deus quer falar com você. Então eu não acredito em coincidências. Eu fui fortemente tocada por Deus para trazer essa mensagem hoje. Por quê? Hoje eu estava meditando na palavra de Deus e me veio aqui Jeremias 33:3 e eu olhei aqui para você que diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Às vezes nós pensamos que o silêncio de Deus significa que Deus não está olhando por nós ou que Deus esqueceu de nós. Às vezes nós oramos e não vemos uma resposta imediata, uma solução imediata aos nossos problemas. E muitas vezes acreditamos que será que realmente Deus não se esqueceu de mim? Ou às vezes acreditamos que Deus não esqueceu, que Deus está ali, mas às vezes temos aquela sensação, caramba, por que as coisas demoram tanto para acontecer? Por que Deus está tão calado, tão silencioso? Realmente, Deus às vezes, ele fica em silêncio, certo? Porém, nem sempre em que a gente percebe Deus em silêncio, significa que Deus de fato está em silêncio. Às vezes a nossa rotina do dia a dia nos impede de ouvir Deus falar conosco. Quantas vezes nós acordamos e às vezes com a correria do dia a dia, com a pressa de chegar rápido no trabalho, ou de resolver as questões do dia, ou de cuidar da casa, ou da família, e às vezes com aquela rotina puxada, corrida do nosso dia, às vezes nos esquecemos de acordar e dar um bom dia para a pessoa mais importante da nossa vida, que é o Senhor. Bom dia, Senhor. É claro, tem muitos momentos que nós acordamos e oramos a Deus, fazemos isso um hábito, mas quando me refiro a dar atenção a Deus nas coisas pequenas, não é só no momento de acordar e orar a Deus para agradecer pelo dia que está iniciando, ou ao deitar falar com Deus e agradecer pelo dia que está finalizando, ou nos momentos de culto da igreja lembrar de Deus. Não! Às vezes Deus quer falar conosco nas pequenas coisas, nos momentos mais simples. Às vezes lavando uma louça. Às vezes eu ali cuidando da minha casa, fazendo a minha comida. Às vezes neste momento nosso, da nossa vida pessoal, Deus quer falar conosco. E às vezes nós não estamos atentos e não percebemos Deus ali querendo falar, querendo nos trazer uma mensagem. Às vezes no nosso trabalho, estamos ali no nosso trabalho, no nosso ambiente, e às vezes Deus quer nos usar naquele ambiente, a gente está tão atarefado com as coisas que tem que resolver do trabalho, dar conta de metas, e não percebemos que Deus está ali e quer falar conosco. Então, a palavra de Deus, aqui são duas situações. A primeira situação pode acontecer de Deus estar em silêncio e não responder e não falar, aparentemente. Pode acontecer, mas a própria palavra de Deus diz que quando nós invocamos, Deus responde. E uma outra situação às vezes Deus está falando e a gente não se dá conta de que Deus está falando nas pequenas coisas. Então Deus fala conosco quando invocamos no nosso momento de aflição, mas Deus também fala muito conosco nos nossos pequenos momentos do dia a dia. E às vezes, a resposta que Deus tem, a manifestação que Deus tem nessas pequenas coisas são, às vezes, até maiores do que em manifestações quando nós invocamos necessariamente. Que às vezes nós invocamos a Deus, mas a resposta de Deus não vem imediata, às vezes vem depois, justamente nessas pequenas coisas. Então, nós temos que ficar atento. Às vezes, o silêncio de Deus não é um silêncio de Deus, às vezes é um silêncio nosso em relação a Deus. Então, assim, que nós possamos, eu e você, cada dia mais, nos conectarmos de forma mais profunda com Deus e perceber a presença de Deus nas coisas pequenas também, assim como nos grandes momentos em que reservamos para Ele. E que possamos estar cada vez mais juntinho dEle, tornando um só, para que possamos receber as suas bênçãos e cada vez mais nos aproximarmos e fazermos a vontade do Senhor.